Hoje é 29. 29. Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 29 de setembro de 2025. Segunda-feira, 18h40 da noite. 6h41 agora, nesse exato momento. Vou dar continuidade às 7 eras da igreja. Mas antes de tudo, vou dividir com vocês também um áudio do meu irmão Adilson que mandou para mim aqui, tá? Vou esperar só mais um pouquinho para chegar mais gente. E aí eu vou dividir com vocês aqui. Eu nas 7 eras da igreja, eu já estou na página, quer ver? Marquei ela aqui, gente. 294. 294. 7 eras da igreja, 294, ó. Mas eu vou dividir com vocês um áudio aqui que o meu irmão Adilson mandou. Tá? Então eu já vou colocar o áudio aqui para nós estar escutando. Né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui o áudio para nós escutar então, tá? Ô meu irmão, bom dia, Deus te abençoe. O senhor mandou para mim essa mensagem da águia aí, Isaías, né? É muito tremendo, né? Deus sempre comparou seus filhos como águia, porque a águia é o pássaro que voa mais alto, é o pássaro que tem a melhor visão, né? Quase que todos os animais, nenhum tem a visão que a águia tem, né? Ela vê mais longe, ela voa mais alto. Diz a história de águia que ela voa numa altura que aquele que parece muito com a águia, que é o falcão, se ele tentar acompanhar uma águia, chega numa determinada altura, a águia tem estrutura para subir mais, né? E ele vai tentar acompanhar a águia e ele se solta as penas solta de lá, ele esborracha lá de cima e cai e morre, né? Então ele não consegue acompanhar a águia, né? De tão preparada que uma águia é. E dessa razão, Deus então comparou seus filhos como águia, porque os filhos de Deus têm a visão que os outros não têm, né? Que é a revelação da palavra. Ele vê além da letra, além do natural, ele vê. Então ele tem uma visão mais longa, né? E também eles voam nas alturas com Deus, voam nas alturas, né? Aonde o falcão não vai, aonde o crente manufaturado não vai, aonde o crente formal não vai, o crente de letra não vai, né? Então a águia voa muito mais, né? Vai nas alturas. E Deus então comparou seus filhos como águia. Mas quando chegou no Novo Testamento, essa escritura que o senhor mandou é do velho Isaías, né? Do Velho Testamento. Chegou no Novo Testamento, os discípulos perguntou a Jesus aonde aconteceu o arrebatamento da igreja, né? Aonde ia acontecer, né? Onde vai ser isso, Jesus? São Lucas 17:37, né? Aí Jesus virou para eles e falou assim: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também as águias, né? Então esses filhos de Deus estariam juntados nesse lugar. Porque uma das características da águia é não comer carne dormida. Ela não come carne podre, carne vencida, carne de ontem, né? É como Jesus disse: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, porque eles comeram maná dormido. Já Jesus era o pão fresco que desceu
Tá vendo? Então era fresquinho. Ele era o pão vivo. Então a águia come é o pão vivo, é a palavra viva, a palavra novinha, né? Jó também relacionado à águia, no capítulo 28, ele fala assim, que onde remonta a águia, ela desce, mata e seus filhotes chupa até o sangue, tá vendo? Coisa fresquinha. Fresquinha. Então, Jesus falou, onde estiver o corpo, aí se ajuntaria as águias. Por que ele falou o corpo? O corpo é a palavra da hora. Em todas as eras, Deus enviou uma mensagem no seu devido tempo. Tá vendo? Todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa, ele envia uma palavra no seu dia. Isso é carne fresca para a águia. Os outros animais, por exemplo, o urubu, ele só desce numa carne se ela já tiver com um cheiro que ele agrada, que é o mau cheiro. Isso aí para ele é bom. Mulher vestida de qualquer jeito, cara pintada, rebocada, isso é bom para o urubu. Mas quando é uma águia, ela não desce nessas coisas. Ela não desce, porque ela é águia e ela quer coisa fresca. E fresca tem que estar na palavra, né? Então, o que acontece? Nesses últimos dias, Deus enviaria uma mensagem. Malaquias 4, versos 5 e 6, né? Jesus Cristo, a Bíblia mostra que Deus enviaria uma carne fresquinha para as águias nesse dia. E onde estivesse essa palavra fresquinha, aí se ajuntariam as águias. Tá vendo? Então Deus nesses dias tem carne fresca para as águias, porque meus filhos serão como águia. Tá vendo? E onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Tá vendo? Filho de Deus não come esse evangelho que está aí. Essas coisas que está sendo pregado aí não é a Bíblia, não é o evangelho que Jesus ensinou aos apóstolos. Então isso não pode ser alimento de águia, tá vendo? Isso é alimento para aqueles que não são águia. Pode ser até para o falcão, que é muito parecido com águia, mas eles não subsistirão na congregação do justo. E Deus nesses dias tem alimento para as águias. É batismo como os apóstolos ensinou, é santa ceia conforme os apóstolos ensinou, como Jesus disse, né, em São João, capítulo 13, né? Então, Deus está preparando a sua igreja porque ela vai subir. E ela vai subir, ela é um corpo de águia que forma o corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja, e ela vai ser arrebatada. E não é um corpo com várias ideias, é um corpo com uma só fé, um só batismo e crer num só Deus. Tá vendo? Efésios capítulo 4, verso 4 até o 6, mostra que é um Deus só, que eles creem, né? Não creem em trindade, não creem em santo, não creem em ninguém. Eles creem no Senhor Jesus. E para isso, Deus enviou uma mensagem. Tá vendo? O alarido, eis aí vem o noivo. Né? São Mateus 25 fala das duas virgens, né? Uma prudente e uma nécia. A nécia não se enche da palavra, ela se enche com coisas naturais, mas a verdade mesmo ela não aceita, tá vendo? Já a prudente se enche da palavra, só a palavra sustenta uma águia de Deus nesses últimos dias. Eis aí a mensagem de um profeta para nos levar de volta à palavra original, para cumprir Atos 3, 21, São Mateus 17, 10 e 11, né? Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que Jesus mostrou que nesses dias a restauração do evangelho que foi pregado pelos apóstolos viria, né? E onde estivesse o corpo, aí se ajuntaria as águias. Amém? Deus te abençoe, filho de Deus. Então tá aí, gente. Estou dividindo com vocês a mensagem que o meu irmão Adilson mandou. Sempre podendo mandar, eu divido com vocês. Tá? Então nós vamos dar continuidade às 7 eras da igreja. Eu estou fazendo de manhã e à noite as 7 eras da igreja para terminar. O livro aqui é 345, eu estou na página 294.
Terminando as 7 eras, eu vou colocar o replay das 7 eras. Reprise que fala, né? E aí, quando eu tiver tempo, eu vou colocar de noite e de manhã. Se eu não tiver tempo, eu vou colocar só de manhã. O meu compromisso de terminar as 7 eras, eu já estou terminando as 7 eras. O meu compromisso com vocês já está sendo cumprido. O tempo já está esquentando. Hoje eu não consegui nem trabalhar. Eu tive um problema com o meu suporte do telefone que quebrou. E eu fiquei nisso. Era para mim estar trabalhando agora. E eu vou ser sincero com vocês. Como eu faço de manhã e à noite, eu estou andando muito cansado também. Então eu devo parar de fazer live à noite, tá? Eu devo fazer talvez só de manhã. Vou fazer à noite só quando eu, por acaso, não tiver muita coisa para fazer, não tiver cansado e tal, aí eu vou fazer, né? Faço alguma coisa. Mas meu compromisso com vocês das 7 eras já estou entregando, tá quase terminando. Terminando, vou fazer o reprises dela de manhã e à noite também. Mas se à noite tiver alguma coisa para fazer, não vou fazer os reprises de noite. E assim, depois que eu fazer os reprises, se estiver tudo já com as 7 eras na ponta do lápis, aí eu vou passar por 7 selos que eu tenho aqui. Aí sim, vai ser só na parte da manhã, tá? A parte da noite eu vou terminar o compromisso com vocês, não vou fazer mais. Devo fazer só quando eu estiver descansado, não tiver que trabalhar à noite, aí eu posso fazer, que eu vou ficar à toa, eu não fico à toa. Eu vou ocupar minha cabeça com as coisas de Deus. Mas o meu compromisso vai ser de manhã. À noite eu já não vou ter mais compromisso com mais nada. Então vamos continuar as 7 eras da igreja. Capítulo 246, eu estou na página 294, 7 eras da igreja. Sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não encontrados em nenhum outro lugar. O próprio Jesus não retorna, o autenticará. Assim como ele autenticou João. João testemunhou que Jesus virá. E assim este homem, como João, testificará que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo provará que este homem, de fato, era o precursor da sua segunda vinda. Esta é a evidência final de que este, de fato, é o profeta de Malaquias 4, porque o fim do período gentil será o próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que o temem, que os têm rejeitado. A fim de melhorar, esclarecer nossa apresentação desse profeta do último dia, vamos particularmente notar que o profeta de Malaquias 11:12 foi João Batista. Notar o prenunciado em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vos buscais, e o anjo do concerto, a quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mateus 11:11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falados, feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outros?
Esse aqui, na realidade, eu já li isso aqui. Eu vou passar por 290, eu já li isso aqui. Quem quiser saber, pode ir lá no YouTube, lá, Toninho Motoboy Expresso, das 7 eras da igreja. Essa parte aqui que eu estou fazendo, tá anotada aí no TikTok, a parte 31, mas na realidade eu estou na parte 32. Na 31 tem isso aí, tá? Então, se por acaso você quiser, tiver curiosidade, vai lá no YouTube, lá, Toninho Motoboy Expresso, as 7 eras da igreja, parte 31 que vai ter. Na realidade, eu estou na parte, eu terminei essa parte e é a parte 295 que eu tenho que ler. São os seus estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente após a vinda desses Elias, a terra será purificada pelo fogo, e os ímpios queimados e reduzidos a cinza. E, evidentemente, isso não aconteceu no tempo de João. Elias para o seu dia. O Espírito de Deus que profetizou o Elias para o seu dia. O Espírito de Deus profetizou a vinda do mensageiro em Malaquias 3:1. João estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías 43, feita pelo menos 3 séculos antes. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nova Deus, a nosso Deus. Agora, João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3:3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então podemos ver claramente, conforme essas escrituras, que o profeta em Malaquias 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4. Embora, na verdade, tanto João como o profeta deste último dia tenha sobre si o mesmo Espírito que estava sobre Elias. Agora, esse mensageiro de Malaquias 4, em Apocalipse 10:7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. É o que eu vou ler para vocês depois que eu terminar as 7 eras da igreja. Eu vou passar para vocês os 7 selos da igreja. Então, para mim dar um passo um pouquinho mais além, eu necessito que vocês entendam pelo menos as 7 eras da igreja, para depois eu estar lendo para vocês os 7 selos da igreja. Então, eu vou terminar as 7 eras da igreja, do primeiro capítulo até 345 páginas. Tá dando mais ou menos já, com essa live aqui, já vai inteirar a 32 partes das 7 eras da igreja. Então, quem tiver interessado vai ter que ir lá assistir a primeira era, a segunda, a terceira. Se você pegar só o final, você não vai estar sabendo nada. Então, eu vou fazer os reprises dessas 7 eras da igreja novamente. Depois que eu terminar o reprise, tudo que já está feito,
Aí sim eu vou começar a ler para vocês os 7 selos da igreja. Serão esses verdadeiros mistérios divinamente revelados que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Porém, considere isso também. Esse mensageiro, profeta, será em sua natureza, e em sua maneira, como for Elias e João, as pessoas do dia desse mensageiro. Profeta será como foram nos dias de Acabe e de João. E uma vez que são somente os filhos, cujos corações serão convertidos, serão somente os filhos que ouviram nos dias de Acabe foram encontrados somente 7.000 israelitas verdadeiros. Nos dias de estavam em fornicação, de idolatrias. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João, o mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram como o Messias. João 1, 19 e 20. E esse é o sumo sacerdote e levitas para que lhe perguntassem que quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Agora esse mensageiro, o profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que reduzirá alguns e os fará crer nisso. Mateus 24, 23, 26. Porque, na realidade, eu já tinha lido isso, cara. Na realidade, eu não tô aqui não, cara. Na realidade, eu tô aqui, ó. 299, eu já li isso. Na hora que eu começo a ler, eu sei que eu já li isso. Eu já li lá, gente. Na realidade, eu tô 299. A saudação. Apocalipse 3,14. Isso diz, amém, a testemunha fiel e o verdadeiro, o princípio da criação de Deus, que foi, não é esta a maravilhosa descrição dos atributos do nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras, simplesmente me dão vontade de gritar. Elas fazem tanto sentido de realidade ao meu coração, somente em lê-las, sem mesmo esperar por uma completa revelação do Espírito acerca delas. Me deixa emocionado. Jesus está nos dando esta descrição de si, mesmo em relação à última era. Os dias da graça estão terminando. Ele olhou desde o princípio, século, até o 20º, e nos contou todas as coisas concernentes a estas eras. Antes dele nos revelar as características da última era, ele nos concede uma olhada final. Em sua própria deidade, misericordiosa e suprema, esta revelação de coroamento de si mesmo. Assim diz o Amém, Jesus, o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa finalização, significa aprovação. Aprovação. Promessa prevalecente significa promessa imutável, significa o selo de Deus.
Eu gostaria que você agora observasse isso com atenção e visse algo realmente afável e belo. Eu disse que esta é a sua da graça terminar. Então, o milênio chega muito rapidamente depois disso. Não é verdade? Bem, leia comigo Isaías 65, 16, 19. De sorte que naquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Então não vai haver lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém. Boa noite, Abel. E para o seu povo gozo, e folgarei nela vós. Jerusalém exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Jesus diz respeito à noiva, milênio, ouça o que ele diz acerca de ser um certo tipo de Deus. No versículo 16, de sorte que aquele que se bendizer porém, na verdade, tradução, não é Deus da verdade, é Deus do Amém. E aquele que jura na terra, jurará pelo Deus do Amém, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos teus olhos, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no teu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, alegria para o seu povo, alegria para o seu povo, gozo, e folgarei em Jerusalém, e exaltarei no teu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia! Aqui está o Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está o Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí está, de novo, o Jeová do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Eu, Jesus do Novo Testamento. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Novo Testamento não revela um outro Deus. É uma revelação adicional do único e o mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho, e veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falhou. E de dois deuses, ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é Jesus. É Deus, ele e o Pai
são um, há um único Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que ele fez nunca muda. Ele diz, e assim permanece firme. Ele faz, e esta está feito para sempre. Ninguém pode tirar o que ele diz ou adicionar. Assim seja. Amém? Sim, seja. Você não está contente em servir a um Deus como esse? Você pode saber exatamente onde está, como ele a qualquer tempo, em todo o tempo. Ele é o Deus, amém? E não mudará. Isso diz amém. Eu gosto disso. Significa que tudo quanto ele disse é definitivo. Significa que tudo quanto ele disse é a primeira, é a segunda, e todas as eras acerca da sua própria verdadeira igreja, e acerca da falsa vinha. É exatamente correto e não mudará. Significa que aquilo que ele começou em Gênesis, ele terminará em Apocalipse. Ele tem de fazer assim porque ele é o Amém. Assim seja. Agora, podemos ver novamente que o diabo odeia os livros de Gênesis e Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que a verdade prevalecerá. Ele sabe qual será o seu fim, como ele combate isso. Mas nós estamos do lado vencedor. Eu me refiro apenas aos crentes da sua palavra. Estamos ao lado do Amém, do assim seja. Isso diz a testemunha fiel e verdadeira. Agora eu quero lhe mostrar o que acho da ideia de fiel. Você sabe o que frequentemente falamos de uma grande Deus imutável, cuja palavra não muda. E quando falamos dele dessa maneira, frequentemente obtemos sua concepção dele, que o faz parecer muito impessoal. É como se Deus fizesse todo o universo e todas as leis que a ele pertencem e depois recuasse e se tornasse um grande Deus impessoal. É como se Deus dissesse um caminho de salvação para a humanidade perdida, sendo a cruz esse caminho. E depois, quando a morte de Cristo expiasse nossos pecados e sua ressurreição nos desse uma porta aberta para ele, Deus simplesmente cruzasse seus braços e recusasse. É como se nós especializássemos em crer num grande Criador, o qual, tendo criado, perdesse o interesse pessoal em sua criação. Agora, eu digo que é assim que muitíssimas pessoas estão inclinadas a pensar. Porém, esse é um pensamento errado, pois Deus está regendo os negócios dos homens agora mesmo. Ele é tanto criador como é sustentador. Coríntios 1, 16, 17, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas.
e todas as coisas subsistem por ele. Ele é um Deus soberano. Por seu próprio conselho, ele propôs o plano da salvação de seus escolhidos, os quais ele dantes conheceu. O Filho morreu na cruz para estabelecer o meio da salvação. E o Espírito Santo diligentemente executa a vontade do Pai. Ele está fazendo todas as coisas nesse momento, conforme o propósito da sua vontade. Ele está bem no meio de tudo isto. Ele está no meio de sua igreja. Esse grande Criador, Deus, Salvador, está operando fielmente entre os seus, agora mesmo, como grande pastor das ovelhas. Sua própria existência é em prol dos seus. Ele os ama e cuida deles. Seu olhar está sempre sobre eles. Quando a palavra diz que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, ele quer dizer exatamente o que diz: eu estou tão contente que o meu Deus permanece fiel. Ele é fiel a si mesmo, ele não mentirá, ele é fiel à palavra de Deus, ele a sustentará, ele é fiel a nós. Não perderá nenhum de nós, mas nós ressuscitará no último dia. Eu estou contente em estar descansado em sua fidelidade. Filipenses, né? 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele é o testemunho verdadeiro. Agora, esta palavra verdadeira é a mesma palavra que vimos lá atrás, em Apocalipse 3:7. Você recorda que ela não significa verdadeira em contrastes com a falsa. Tem um significado muito mais rico e profundo. Expressa realização perfeita em contraste com a realização parcial. Agora, lá na era de Filadélfia, a vinda do Senhor se aproximava. Que grande amor! Aquele era manifestou por ele. Faz-me lembrar aquelas belas palavras de 1 Pedro 1:8, ao qual não o vendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso. Com esse nós nos alegramos. Também nós não o temos visto, porém o temos sentido. Nós o conhecemos agora, tanto quanto nossos limitados sentimentos pode nos permitir. Porém, um dia será face a face. Isso é para esta era. Ele vem no fim desta era. A realização parcial se tornará realização perfeita. Realização completa. Aleluia! Nós temos olhado por espelho em enigma, mas breve será face a face. Nós temos andado de glória em glória, mas breve será exatamente na
na glória. E a sua glória brilharemos, seremos brilhantes, e ele maravilhosamente semelhante a ele, Jesus, nosso divino Salvador. Isso não é maravilhoso? Somos completos dele. Isso é verdade. Ele não mentirá. Ele não mentiria a nós acerca disso, mas um dia seremos transformados. Num instante, nós nos revestiremos da imortalidade. Seremos todos tragados pela vida. Então, nós completamente compreenderemos a realização. Ele é testemunha fiel, a verdadeira. Agora, pensamos nessa palavra, testemunha. Bem, essa palavra é aquela da qual obtemos a palavra Martim. A Bíblia fala de Estevão e Antipas e outros como mártires. Eles foram mártires, eles também foram testemunhas. Jesus foi um Martim fiel. O Espírito Santo é uma testemunha disso. O Espírito dá testemunho disso. O mundo odiava Jesus. Ele o matou, porém Deus o amava. O mundo odiava Jesus, porém Deus o amava Jesus. E ele foi para o Pai. A prova de que ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio. Se Jesus não fosse recebido pelo Pai, o Espírito não teria vindo. Leia-o em João 16, 7, 11. Todavia, digo-vos a verdade que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Consolador é o Espírito Santo. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei o quê? O Espírito Santo a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então ele vai convencer você que você está em pecado. Quem vai convencer você? O Espírito Santo. E da justiça e do juízo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. E a presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui. A prova que Jesus era justo e foi para o Pai, porém também diz em João 14, 18, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ele enviou o Consolador. Ele era o Consolador. Ele voltou em espírito sobre a verdadeira igreja. Ele é a testemunha fiel e verdadeira no meio da igreja, mas um dia ele voltará em carne novamente. Ele provará então quem é o único potentado sábio. É ele, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Testemunha fiel e verdadeira, Criador e sustentador, realização perfeita, o Amém de Deus. Oh, como eu amo, como o adoro. Jesus, o fiel de Deus. Quero encerrar meus pensamentos sobre esta parte da saudação com esta palavra de 2 Coríntios 1, 18, 22. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para
convosco. Não foi assim e não porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi preparado por nós, isto é, por mim, o Silvano, o Timóteo, não foi sim, e não, mas ele houve sim, porque todas quantas promessas já de Deus são deles sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus, por nós, mas o que nos confirma conosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. O princípio da criação de Deus. É isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, esta palavra não significa exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade, multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus. Fazer-o menor do que a divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia? As palavras são: Ele é o originador, o autor da criação de Deus. Sabemos como segurança que Jesus é Deus. Jesus é Deus. O próprio Deus, Ele é o Criador. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia, o Criador de uma criação física concluída. Certamente, podemos ver agora o que esta palavra significa. Ter qualquer outra interpretação significará que Deus criou Deus. Como poderia Deus criar? Deus ser criador quando Ele próprio é o Criador. Mas agora Ele está no meio da igreja. Enquanto esse está ali revelando quem Ele é, nesta última era, Ele se denomina o autor da criação de Deus. Isto é outra criação. Isso tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador desta igreja. O novo celestial criou sua própria noiva como Espírito de Deus. Ele desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu próprio corpo. Eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para que aquele corpo não era suficiente o que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora, produzindo um corpo.
isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito: eis que o corpo, o Pai, me preparastes. Deus não daria próvel àquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida dele, santo filho, e o deu à luz. Era um homem Deus. Ele era o filho de Deus. Ele era da nova criação. O homem e Deus se encontrara e se unira. Ele foi o primeiro desta nova raça. Ele é a cabeça dessa nova raça. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo, ele se tornou nova criatura de Deus. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 4,24. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criador, em verdadeira justiça e santidade. Essa nova criação não é a... Ô, Preto, você lembra que hora que eu comecei? Não, eu nem sei. Velha criação, reformada, ou não poderia ser chamado de nova criação. Isso é exatamente o que diz que é nova criação. É uma outra criação, distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Adão, ele escolheu Abraão, e os da prole de Abraão, através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus, criando em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador, criando para si uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Esse foi o seu propósito. Esse propósito tomou forma através da eleição. E por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e se ver ainda no meio da igreja como autor dessa nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isso acontecer. Por seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta noiva criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isso acontecer. De que outra maneira ele poderia saber que estaria no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não
garantisse, ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizasse. Efésios 1:11. Em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você não está contente em pertencer a Ele, o Senhor Jesus? Então Deus fez todas essas coisas para que você não se perdesse, meu querido. E se você não quer se perder, busque a verdade. Essas 7 eras ajuda muitas pessoas saber onde nós fomos enganados, saber de onde você veio, para onde que você vai, que você estava na mente do Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Se você é eleito, se você é um filho de Deus, você estava no pensamento de Deus. E você jamais vai poder não ser assim participante das heranças do Senhor Jesus. A mensagem para a era de Laodiceia. Apocalipse 3:15, 19. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como disses, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a sua vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Visto que lemos isto juntos, estou certo que vocês notou que o Espírito não diz uma só coisa boa acerca desta era. Ele faz 2 acusações e decreta sua sentença sobre eles. Apocalipse 3:15, 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Oxalá fosse frio, oxalá fosse quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isso atentamente. Diz que esse grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Essa mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca. E isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perversão dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Esse versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso,
você recordará se simplesmente mantiver a palavra na mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos. Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras conhecidas antes do tempo, nós estávamos em suas mentes, nós estávamos em seu aprisco e suas pastagens, porém, nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, sabemos, palavra deve estar em nossas bocas também. Que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com essas pessoas do último dia? Elas fugirão da palavra, elas não são mais reverentes para com ela, elas são mornas para com ela. Eu vou provar isto agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas. Aspersão não é batismo. O que é a santidade? É o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e, na maioria dos casos, eles descem pecadores, exultores e saem pecadores molhados. Todavia, eles alegam que suas doutrinas baseiam-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra deles e testam da palavra e vejam, eles traíram a palavra por sua sensação. Quase que toda vez, se você pode produzir uma manifestação tal como azeite, sangue e línguas e outros sinais, não importa se a palavra ou não, ou se adequadamente interpretada de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isso. Mas o que aconteceu? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vós, eu os vomitareis da minha boca. Isto é o fim durante as 7 eras, sem injeção. Eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima de mim. Por isso, ao fim desta era, vou vomitá-los da minha boca. Todo mundo. Então eu vou encerrar por aqui, ó. Na próxima eu vou ler
Aqui, ó. Aqui, ó. 306. Então eu vou terminar aqui. Esta aqui é a parte 32 das 7 eras da igreja. Porque o TikTok já está terminando aqui. 1 hora de live, tá? Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem quiser rever, tem lá no YouTube Toninho Motoboy Expresso. Pode escrever lá no meu canal lá, pode ver as 7 eras. De manhã também eu estou fazendo agora 7 eras, tá? Só para mim terminar essas 7 eras. Já estou na página 304, né? Deixa eu ver o que eu falei. Falta pouco para me terminar, viu? 306 que eu tô. É 345, falta pouco, tá? Então, amanhã cedo também eu vou fazer 7 eras da igreja. Todo dia agora é 7 eras da igreja. Até eu deixar vocês preparados. Então, Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Quem quiser ver a live, pode ir lá no YouTube, lá que tá lá. Deus do início tem lá. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. 1 hora de live. Eu vou encerrar. Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. E eu vou encerrar.